Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Connecting e Sharing, episódio número 58, e hoje temos connosco Gustavo Dias. Viva, Gustavo! Olá, boa tarde, Luís. Obrigado aqui pelo convite e pronto, vamos ver se este podcast se torna interessante para os teus ouvintes. Claro que sim. Olha, muito obrigado por aceitares o desafio. Começamos com a pergunta da praxe, que é quem é o Gustavo Dias, e falar aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica também. Ora bem, o Gustavo Dias é um nortenho, nasceu em Lessa da Palmeira, perto do Porto. Sempre teve aqui uma relação com o mar, por via familiar, portanto, muito ligado aqui aos negócios ligados quer à pesca, quer à indústria conserveira, também por via familiar. Portanto, tenho um percurso académico normal, portanto, estudei na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fiz Engenharia Mecânica entre 89 e 94, e já na altura tinha muito interesse por Engenharia Aeroespacial e Aeronáutica, pá, via aqueles documentários todos do Carl Sagan, do, do, do Clark, uma série de coisas que me despertavam muito interesse por esta área. Na altura não havia disponível nenhum curso de engenharia aeroespacial em Portugal, eu creio que só abriu no técnico em 92, e portanto para mim o next best thing era engenharia mecânica, e portanto fui aconselhado a fazer um bom curso de engenharia mecânica e fiz o curso da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Portanto, no último ano ainda tive a oportunidade de fazer um Erasmus, estive na Alemanha, a trabalhar num instituto, portanto, a fazer o último ano entre algumas disciplinas que tinha ainda por fazer, e um instituto de investigação e desenvolvimento ligado ao Fraunhofer, portanto, era o Fraunhofer IGD. Trabalhei muito na altura com desenvolvimento de tecnologia de métodos de elementos finitos, portanto, fui um programador razoável dessas coisas, desenvolvi muito código de análise, comecei um bocadinho por aí. Terminei a licenciatura. Fiquei ainda um bocadinho de tempo ali na Alemanha, a trabalhar para uma empresa aeroespacial alemã, originária da Messerschmitt, portanto, tempo dos caças. Depois houve ali uma zona, um momento de integração dessa indústria, que criou depois, creio eu, cluster, que depois acabou por chegar à Daimler Chrysler Aerospace, portanto houve ali uma integração dessa indústria. Entretanto, eu voltei a Portugal e comecei aqui um mestrado também na Faculdade de Engenharia Estrutural. Fiz um mestrado por cá, ainda trabalhei, nessa altura, trabalhei para o INEGI, em análise dinâmica, portanto fui engenheiro de projeto no INEGI. E depois, nessa altura, quando estava a terminar o mestrado, houve a oportunidade de ir para o Minho, na altura ainda como assistente, e portanto fui dar aulas para a Universidade do Minho na altura, e portanto dei aulas em geral de mecânica, portanto, coisas relacionadas com a mecânica, um departamento muito específico de materiais mais avançados, que era o departamento de engenharia de polímeros, que é o qual ainda me mantenho ligado. E depois iniciei um doutoramento entre Portugal e França, na École de Mines de Paris, em que me doutorei numa área ligada ao aeroespacial, mas fundamentalmente ligada à aplicação de materiais, escovamentos viscoelásticos, coisas desse tipo. E entre a École de Mines e a Universidade do Minho, pronto, enfim. Depois de me tornar doutor encartado, continuei a minha carreira académica. Não sendo muito exaustivo, em paralelo, sempre tive muita ligação, porque tinha esse interesse, porque me sinto engenheiro, um engenheiro com uma formação científica elevada, mas engenheiro, sempre gostei da relação industrial, e em paralelo a Universidade do Minho também teve sempre esse interesse, e eu estive ligado ao Instituto de Interface da Universidade, que se chama PIEP, ele ainda existe, em que desenvolvi muita atividade de desenvolvimento de projetos e consultoria com a indústria em geral, mas muito particularmente com a indústria aeroespacial. Portanto, o meu percurso do ponto de vista da atividade profissional sempre foi muito ligado à indústria, à aplicação de materiais avançados, aeroestruturas avançadas, processos e materiais. Portanto, andei sempre muito à volta disso. E sempre ali com um toquezinho de digitalização que vinha dos meus tempos de programador e desenvolvedor de código do método de elementos finitos. Pronto, e isso deu origem a que trabalhasse muitos anos no PIEP, deu origem a criar os contactos que permitiram depois
a fundação das empresas que agora são parte aqui também do meu dia a dia, não é? Boa. Excelente. Por isso, num desses projetos que tu tens atualmente, nasceu a Stratofia, Uhum. que tu, como responsável CEO da empresa, podes explicar aqui um bocadinho como é que ela nasceu, o que é que ela faz e se calhar Bom, aqui alguns projetos que estão atualmente a trabalhar. bom, nós temos aqui duas. Pronto, a Stratosphere é já uma emanação, já uma segunda vida de uma empresa que foi a empresa inicialmente fundada, que se chamava Critical Materials. Portanto, a Critical Materials vamos pôr isto assim, uma linguagem mais coloquial, era uma joint venture minha, do meu sócio Júlio Viana, e na altura da Critical Software, ok? Foi Uhum. a nossa primeira sócia, a primeira acionista. E fundamentalmente o objetivo da Critical Materials era trazer tecnologia de análise para aplicações críticas de materiais, ou seja, aplicações de materiais e estruturas que não podem falhar em serviço e que necessitam de mais alguma magia para garantir que, que não falham em serviço e que temos toda a informação para garantir que ela não falha em serviço. Fundamentalmente era esse o moto, não é? Que estava subjacente à Critical Materials. A Critical Materials começou a desenvolver tecnologia de base baseada em trabalho nosso que não foi publicado, mas que deu origem ao IP que permitiu arrancar a Critical Materials, Uhum. fundamentalmente tecnologia ligada ao que nós chamamos de sistemas de SHM, Structural Health Monitoring ou Management, não é? Tá. E essa base tecnológica foi a base dos produtos que fomos desenvolvendo e das tecnologias que fomos desenvolvendo ao longo desse período em que a Critical Software e outras empresas do grupo Critical foram nossos acionistas. Em 2019 houve aqui uma mudança também de estratégia, a própria Critical Materials já tinha passado algum caminho, numa área muito tecnológica, com mercados também difíceis de abordar, e, portanto, foi feito um MBO à empresa, ou seja, os fundadores, eu e o Júlio Viana, adquirimos as ações dos outros acionistas e ficamos os outros acionistas da empresa, e por via também digamos, desse processo, tomou-se a decisão de alterar o nome da empresa, a designação Boa. social da empresa para outro nome, neste caso com o Stratosphere, fundamentalmente também para não garantir grande confusão com o grupo Crítica, que obviamente já estava bem instituído e, portanto, não se queria criar aqui nenhuma confusão e aceitou-se isso com naturalidade e Uhum. foi isso que se... Portanto, a Stratosphere mantém um pouco o DNA, portanto, os seus produtos principais são sistemas de SHM, trabalhou também com análise e digamos, de criticidade de sistemas. Portanto, o que nos distingue muito de outros é que nós trabalhamos muito no sistema físico e na criticidade do sistema físico e não apenas, digamos, na criticidade do software ou da forma como Uhum. fazemos a análise dos dados. Portanto, à partida somos capazes de fazer o deployment num sistema com alguma complexidade, que vai desde os sensores ao sistema que lê a informação dos sensores e depois a partir desses dados como é que os tratamos e transformamos em informação que seja fidedigna e interessante para quem Certo. necessita disso. E portanto a Stratosphere continua nesse trabalho. Somos um bocadinho precursores de coisas que agora se ouvem bastante e que nós já tínhamos dentro de portas, embora se chamassem coisas diferentes na nossa terminologia. Portanto, na atualidade, vamos falar muito de digital twins. Nós, enfim, desde 2005 desenvolvemos digital twins, estás a perceber? Portanto, as coisas Certo. são um bocado diferentes. Sempre trouxemos alguma tecnologia, áreas como também alguma inteligência artificial para dentro, embora não fôssemos os ultra especialistas nesta temática. O facto de estarmos a trabalhar, principalmente ao nível de frotas ou organizações com N dados, de Uhum. tentar tirar alguma informação adicional dos dados que tínhamos e, portanto, as Claro. ferramentas de inteligência artificial também entraram aqui, portanto, e com grande probabilidade se vão desenvolver no futuro. Bom, o que é que nós, assim, de interessante estamos a fazer? Portanto, continuamos a consolidar muito o nosso produto base, o Prodia, portanto, é uma ferramenta que se vai robustecendo, já tem muitos anos, já tem alguns anos de desenvolvimento. Estamos a prever, provavelmente, nós normalmente temos releases de 2 em 2 anos,
releases major. Certo. Neste momento estamos a atrasar um pouco uma release, porque há aqui algumas nuances tecnológicas que vamos querer incorporar e provavelmente preferimos fazer uma release mais abrangente do que Uhum. fazer isto em fatias. Isto tem a ver com algumas questões ligadas à gestão de base de dados, coisas assim mais infraestruturais que necessitam também de mais trabalho e validação. Continuamos com isso. Portanto, o negócio focou-se muito em modelos de legacy no lado Uhum. da aeronáutica, ou seja, frotas que necessitamos de prolongar a vida útil, a nossa tecnologia ajuda a utilizar e a garantir que há segurança na operação, portanto, é uma das áreas importantes da empresa. Temos aqui uma dimensão que também arrancou, que é uma dimensão mais ligada às smart cities. Muita desta tecnologia que está focada na aeronáutica, com as adaptações devidas, pode funcionar no âmbito das smart cities, Uhum. monitorizar elementos que tenham alguma criticidade e que faça sentido ter um olhar sobre elas e que permita também gerir a manutenção de uma infraestrutura gigantesca, que é uma cidade que Claro. precisa de recursos para ir aos sítios certos, fazer as operações certas. Portanto, obviamente, nós podemos fazer isto com modelos probabilísticos, baseados em tempo ou baseados em eventos, mas aqui o que nós estamos a propor são coisas baseadas no estado físico do sistema, ou seja, nós, na prática, a informação que é recolhida é tratada do Certo. ponto de vista de perceber a degradação do estado físico do sistema. E depois, nos últimos anos, há aqui não é bem uma inflexão, havia essa atividade na empresa, mas houve aqui uma mudança também do lado do espaço. Portanto, Uhum. nós estamos a trabalhar em projetos de espaço com interesse, fundamentalmente a desenvolver tecnologias ligadas ao espaço que possam, no futuro, ser incorporadas em pequenos satélites. Portanto, uma área Uhum. que está a desenvolver-se, como sabes, bastante, Certo. e que é um mercado global e que vai trazer coisas muito interessantes ao espaço. O espaço por si só é interessante do ponto de vista tecnológico, mas também é um sistema mais monolítico, portanto, grande parte daquilo que nós fazemos para o espaço tem que ser pensado numa lógica de operação a muitos anos, porque Claro. é razoavelmente mais fácil lançar do que retirar, apesar Certo. das dificuldades de lançar. Nós estamos a criar, digamos, a comunidade internacional está a criar um enxame de satélites no espaço. Sim. É necessário saber como é que se retira esses satélites de órbita e também está-se a tentar criar períodos de operação muito mais curtos que o normal, 4, 5 anos. Isso quer dizer, e a razão disso é porque nós aqui na Terra desenvolvemos tecnologia com uma velocidade que vale a pena retirar um satélite para substituí-lo com outro com mais performance, principalmente nas áreas ligadas à comunicação ou ligadas à observação da Terra. E, portanto, nesse sentido também vamos ter que fazer uma indústria que faça esse tipo de satélites de uma maneira mais eficiente, mais barata e que incorpore a tecnologia que nós temos aqui à volta de uma maneira mais Uhum. estruturada e consiga gerir bem a obsolescência destes satélites. Ou seja, não podemos lançar e deixar ficar lá em cima, temos que lançar e ter uma estratégia de os retirar, e é já isso que se Sim. está a fazer para os novos, embora existam muitos lá em cima que não sabemos muito bem como é que devemos lidar com eles e que tem a ver com os últimos, sei lá, 50 anos ou 60 anos de exploração espacial em que o lixo ficou sempre lá para cima. Portanto, quando lançávamos Sim. tirar era mais complexo. Portanto, a estratosfera divide-se nestes grupos, não é? Nestas áreas mais aeronáutica, como falei, nesta nova área das smart cities e aqui numa coisa emergente que nós temos estado a trabalhar na tecnologia do espaço. Certo. E conforme tu disseste muito bem, ou seja, o lixo que existe no espaço, né? Acho que foi ontem ou antes de ontem vi o nosso amigo Elon Musk, permite-me esta brincadeira, esta ironia, ele já teve autorização para mandar ainda mais satélites para lá, por isso, ou seja, cada vez há uma importância maior, não só tendo em conta que a Terra já está dominada por um conjunto de players, há uma preocupação a nível de futuro, cada vez mais quem dominar a Terra, neste caso o espaço, vai ter ou seja, é uma área de negócio, e que já se tornou um negócio, por assim. Não, 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 não. Então tens toda a razão. Acho que a tua intervenção está na luz.
há aqui duas dimensões e nós já percebemos isso. Portanto, há uma questão geoestratégica que não é tanto ao nível das empresas que se vai resolver, que é o acesso ao espaço. Portanto, ter acesso ao espaço é ter acesso a um ativo muito importante em alguns negócios futuros. Provavelmente muitos deles ainda não sabemos exatamente quais são, Claro, mas o espaço tornou-se, nos últimos, eu diria, na última década, se calhar um pouco mais do que isto, embora pé ante pé, claro. um espaço de negócio, não é? Portanto, um espaço Ah, mais comercial. Portanto, e há aqui vários negócios, não é? Há o negócio do hardware que vai lá para cima, que há de ir e há de voltar, portanto, há uma recorrência que tem a ver uhum, com esta evolução tecnológica, queremos sempre o melhor possível a fazer as melhores funções possíveis lá em cima, e para isso, quando pomos um, temos que retirar outro, portanto, temos que fazer gerir isto. Se pensares bem sobre isto o que é que te dá? Dá uma lógica de indústria, como nós compramos um carro de 4 em 4 anos, ou compramos um certo, eletrodoméstico de 5 em 5, não interessa. Portanto, é preciso alimentar este ciclo industrial com uma visão do século XXI mais sustentável e por aí adiante. Portanto, essa visão mais da atualidade que é muito importante. Portanto, isso tem o lado do hardware. Depois tem o lado de toda a informação que tu geras por teres um satélite que está a ver claro, coisas e a mandar coisas para cá para baixo. E há muita gente interessada nessa informação e que paga por ela. Portanto, é o que nós chamamos de negócio do downstream, não é? sim, Portanto, e o negócio do downstream é um negócio importante, porque é um negócio que permite gerir melhor uma cidade, gerir melhor a infraestrutura de águas, como é que está o nosso oceano, como é que estão as nossas uhum, pescas, como é claro, que fazemos melhores previsões meteorológicas. Portanto, há um manancial gigantesco de, de funções que nos ajudam no dia a dia e que vêm na informação de satélites. Já agora, quer dizer, nós muitas vezes não pensamos muito sobre isso, mas já agora é assim. E, quer dizer, nem estou a falar no GPS, não estou a falar sim, nos sistemas de posicionamento globais que estão ubíquos e que uhum, basicamente, se aquilo se desligar, há milhões de coisas que deixam simplesmente no dia seguinte de funcionar. Pronto, certo, a malta não pensa muito sobre o assunto, mas é mesmo assim. Pronto, e como sabes, há várias constelações também ligadas ao posicionamento global. Portanto, o GPS acabou por claro, ficar pelo americano e toda a gente se chama GPS, mas existem constelações russas, a Rosnast, chinesas, europeia, pronto, e portanto, e cada uma delas vai sendo melhorada e na prática elas vão, como é que é de explicar? Vão sendo sucedâneas umas das outras e complementando-se umas às outras, não é? claro, A outra revolução grande é a revolução, pá, de teres internet de alta velocidade uhum, em qualquer ponto do globo, não é? E isso tem a ver com com o Elon Musk e com outras empresas que na prática estão a fazer grandes constelações em órbitas que não eram muito habituais serem utilizadas, que é as órbitas mais baixas terrestres, que se chama LEO, sim, no sentido de criarem uma espécie de rede, uma net, verdadeiramente, de satélites que estão sempre a fazer relay de dados e, portanto, que permitem a conectividade global. Portanto, isso ainda não está completamente feito, mas a quantidade de satélites que estão a lançar para esse empreendimento é muito acima do que nós alguma vez imaginávamos há 10 ou há sim, 15 anos atrás. Não tem sequer comparação. Portanto, há esse lado mais prático e, pá, e depois há a imaginação e a fantasia da colonização de Marte, de voltarmos à Lua, pá, claro, e coisas assim um bocadinho mais motivadoras digamos, para a humanidade, que só alguns países ou alguns grupos de países podem almejar estarem envolvidos, e que uhum, Portugal também tenta estar de alguma maneira nesses projetos, à sua dimensão, claro, e que fazem uma competição global sobre o acesso ao espaço, pá, um bocadinho à laia da Guerra Fria, pronto, um uhum, bocadinho neste momento mais morna por causa da Ucrânia, e, claro, e isto é um ponto, ou seja, há claramente uma nova corrida espacial, ou seja, se olharmos sim, para isto, um bocadinho há século XXI, não há década de 70 e de 80, mas há uma corrida espacial e o espaço é um negócio, vai ser um negócio importante e vai ser menos focado nas grandes instituições que geriam os programas espaciais, como as agências espaciais. Embora elas tenham ainda muita importância, especialmente claro, nesses programas de longo prazo. Agora, uhum, as coisas mais comerciais e de tratamento de informação, de gestão de dados e de hardware para o espaço,
Isso não, isso claramente será, creio eu, uma coisa cada vez mais comercial e global, ok? Comercial e global. Boa. Ou seja, aqui só para mais ou menos aqui relativamente à Stratosphere, há algum projeto bandeira que vocês tenham, consideram desde inovação que gostes de partilhar? Eu acredito que haja É, muito, eu sei, mas há algum que sim. gostasses de referir? Há um, portanto, falando aqui, estamos aqui muito a falar de espaço, aqui há um que se chama NewSat, que é um Uhum. projeto que envolve também aqui o MIT, envolve o INEGI, envolve o INESCTEC, que é um projeto bandeira nosso. Na prática estamos a desenvolver tecnologia de base para estes novos satélites do futuro, quer utilizando tecnologia 3D printing, quer utilizando uma coisa muito inovadora que são eh, digital twins para satélites, ou seja, tu aqui na Terra Certo. consegues, a partir de alguma informação que o satélite vai dando, saber o estado total do satélite, estás a mimetizar o comportamento físico da Terra que ele está a experienciar na órbita, Uhum. coisas desse tipo, e também uma parte também muito interessante de hardware que permite miniaturizar mais determinados payloads, ou seja, determinados sensores que os satélites levam a bordo, para que eles consigam caber em satélites cada vez mais pequenos. Algumas coisas precisavam de satélites maiores, Uhum. e portanto é um projeto interessante do lado do espaço que eu salientarei. Boa. Uma das outras tarefas que tu tens, ou seja, é como professor na Universidade do Minho, em que tem Sim. aqui um papel, ou seja, de cooperação, também que se não estou em erro com o IoT, que é Instituto de Tecnologia Aeronáutica no Brasil, também com o Norte e com a Galiza Aeroespacial. Podes partilhar aqui um bocadinho como é que funciona esta colaboração, qual é o foco que existe aqui, qual é o objetivo principal Bom, desta interação vou dar conjunta? aqui um passinho atrás. Vou dar aqui um passinho atrás. Pronto. Agradeço. A Universidade de Minho, e em particular a Escola de Engenharia, tem uma atividade ligada ao setor aeroespacial desde há muitos anos. Estava muito distribuída por núcleos de investigação, grupos de investigação, institutos de investigação que tinham atividade nas suas áreas de competência. As áreas de competência são aquelas áreas de competência mais transversal, os materiais e as aplicações, o sistema de controle, sei lá, o software confiável, ou seja, áreas que são normalmente ali silos, troncos, que podem ter aplicação para fazermos a gestão da rede elétrica nacional, como bem aplicados podem estar a gerir coisas ligadas ao setor aeroespacial. E, digamos, essa gênese que vem um bocadinho mais do lado de investigação é a gênese da criação destes cursos de engenharia aeroespacial mais recentes, ok? Portanto, é Uhum. daí que essa, digamos, essa motivação vem. O que é que eles avançaram agora e não avançaram antes? Por duas razões. Já houve algumas tentativas, tinham havido algumas tentativas internas de se preparar esses cursos, pronto, e foram preparados, portanto, foram pensados currículos, organizações, depois nunca avançaram, porque se acharia que, do ponto de vista do próprio mercado, do hype, do que se estava a ver cá fora, o momento podia não ser indicado. Eu, quando digo Claro. isto, digo que já foi pensado, estou a dizer, há uma década, mas pelo menos há mais de 5 anos, não é? Portanto, Certo. 5 anos. E depois não avançou. E depois houve uma altura que houve vários fatores que fizeram os cursos avançar. Uma foi perceber que Portugal, como Estado, ia avançar para o espaço como um ponto de referência, criando uma agência espacial, fazendo uma série Uhum. de De iniciativas. nesse sentido, e nós, com o chapéu da Universidade, percebemos que haveria necessidade de formar quadros nesta área o melhor possível e, portanto, na prática, fazermos programas que fossem adequados a essa visão, sabendo também que também a indústria, em particular europeia, aeroespacial, é deficitária de quadros, tem dificuldade em recrutá-los. Pronto, isto é um assunto que nos Certo. divergiria deste ponto, mas é verdade, ou seja, a nossa juventude tem menos interesse nas áreas de STEM e, portanto, geramos uma base relativamente baixa de número de pessoas para poder ocupar essas posições. E só aqui um parênteses, nós estamos a fechar uma época de ouro de engenharia aeroespacial, ou seja, esta gente toda que fez os A320, A330, A340, A380, A350 vai se reformar. Pois. Essa engenharia toda vai se reformar. Portanto, e precisamos de gente muito boa para chegar e que chegasse a tempo de tirar partido Beber destes esta informação know-how. também, este conhecimento, né?
Estes produtos, quer dizer, nós estamos a falar, a Airbus tornou-se líder mundial e, portanto, neste momento, o melhor avião é nosso, se for assim com a bandeirinha europeia. E noutras áreas de espaço não é tanto assim, mas noutras sim, quer dizer, temos que ver setor a setor. Só para dar aqui uma nota que é interessante, Uhum. neste momento, por exemplo, em França, está-se a recuperar engenheiros reformados para rearrancar centrais nucleares, porque a malta não sabe. Pois, Ok? E as centrais nucleares, que eram todas muito pouco amigas do ambiente, agora fazem parte de uma estrutura central de estratégia de descarbonização, porque pronto, elas têm muitos problemas, mas esse não tem. Não é? claro. Portanto, estás a ver que às vezes estes ciclos tecnológicos e a visão sobre as tecnologias também vai variando, porque enquanto isto é um pouco a feijões, é uma coisa, mas agora é o agora ou nunca. Quer dizer, pronto, a malta quer tudo descarbonizado, mas não quer pagar milhares de euros por quilowatt-hora. Portanto, isso é fora de questão. Portanto, isto é o ponto. Mas agora voltando aqui ao curso. Portanto, o curso, quando foi planeado, fez o benchmark de bastantes organizações que já são referências no ensino da engenharia aeroespacial, tem cursos muito conhecidos, quer na Europa, quer também nos Estados Unidos e também no Brasil. Pronto. E desse benchmarking surgiram algumas colaborações. A mais forte é, de facto, com o ITA, com o Instituto Tecnológico e Aeronáutico no Brasil, por várias razões. Primeiro, porque queremos manter esse ponto. Segundo, Claro. porque eles são a alma mater da terceira maior construtora mundial e, portanto, vem dali a Embraer e continuam a formar grande parte dos engenheiros de topo da Embraer. São uma escola muito boa, extremamente competitiva, um rácio de entrada muito alto, ou seja, muitos candidatos e poucas vagas. Portanto, é assim que o sistema está montado e que tem uma investigação de muito alto nível. E pronto, e o Brasil terá muitos problemas, mas o ITA não é um deles, é uma instituição Certo. de excelência que vale a pena colaborar. Pronto. Depois também temos boa relação próxima com o MIT, por via do programa MIT Portugal, e com alguns players no mundo. Uhum. E o que é esta relação? Esta relação permite alguma transumância de professores, portanto, termos aqui alguns professores que nos vêm dar algumas aulas ou módulos de disciplinas e que nos ajudem a criar uma cultura aeroespacial mais forte, que isso também é muito relevante, e também criar, digamos, a parceria, os laços que no futuro permitam aos nossos alunos ir fazer tese a vários Claro. lados e tentar ter esses sistemas o melhor montados possíveis e, portanto, estas parcerias académicas são Então, importantes. A certo. relação aqui com o Norte, com os nossos amigos da Galiza. A Galiza tem investido num cluster aeroespacial praticamente de raiz nos últimos 20 anos. Tem muito interesse em que esse cluster também tenha relação com Portugal e o norte de Portugal é o Uhum. parceiro natural. Hum, Enfim, se calhar nem todas as pessoas sabem disto, mas quer dizer, a organização da Europa não é só por países, há coisas que se chamam euro-regiões e Uhum. nós estamos numa euro-região que é Norte de Portugal e Galiza, curiosamente. Boa. Portanto, também existe formas de financiar estas atividades ligadas ao contexto da Euro-região e não apenas ao contexto de ser eh, Espanha ou Galiza, ok? Uhum. Portanto, Espanha, Galiza ou Portugal, é isso que eu queria dizer. Certo. E, portanto, obviamente, os galegos já fizeram os seus cursos de engenharia aeroespacial, principalmente na Universidade de Vigo. Temos aqui uma proximidade grande. Tem ali um cluster muito baseado no desenvolvimento de tecnologia autónoma, drones, Certo. na tecnologia mais comum. E nós temos a pretensão de ter um ponto mais forte na tecnologia do espaço, e, portanto, há aqui também uma complementaridade destas novas áreas Claro. do setor aeroespacial, pá, que nos pode beneficiar muito do ponto de vista de colaboração de teses, alunos, portanto, uma colaboração mais académica, também há alguma colaboração com empresas que Claro. eventualmente haja interesse, e, portanto, esta relação com o Norte, com a Galiza e com o ITA, fazem um bocadinho parte de uma estratégia mais global de desenvolvimento desta temática aeroespacial, digamos, no Minho, não é? Portanto, Boa. um bocadinho, Excelente. somos parceiros para isto. Boa. E o Minho, o curso de aeroespacial em qual tu és coordenador, em que qual dou os parabéns, que foi, se não estou em erro, onde teve aqui a exigência
ter a nota mais alta no curso. Qual é que tu consideras que foram os principais desafios que tiveste agora para que isto avançasse e efetivamente se concretizasse? Porque acredito, como disseste muito bem, isto não nasceu ontem, por isso já era uma coisa que já andava a ser preparada há vários anos. O que é que achas que pode ter sido o trigger que fez com que isto talvez acontecesse assim, sim, Sim, agora que isto vai avançar? sim, pá, eu aflorei-te um bocadinho isso, que tem a ver um bocado. Portanto, a Universidade minha é uma universidade pública, também tem que responder a alguns desafios que tenham a ver com isso, não é? Hum, e, e de certa maneira fui um pouco nessa senda, não é? Portanto, apesar de haver estas relações mais científicas que baseavam a universidade nestas temáticas, criavam-lhe a base. Obviamente, esta oportunidade de haver alguma movimentação de Portugal para o lado de investimento mais a sério do setor espacial ou aeroespacial também motivou a universidade como instituição a fazer este passo e a movimentar, a fazer a movimentação necessária para que isso acontecesse. A movimentação necessária é, de facto, a vontade de criar o curso, dos currículos, as parcerias, Ah, criar os dossiês do próprio curso, apresentar esses dossiês a uma agência que é a 3ES, que faz a qualificação e a certificação desses cursos, e, portanto, pronto, os cursos foram aprovados e, portanto, teríamos condições para avançar, portanto, haveria um momento para decidirmos qual seria o ano letivo claro, que seria, e pronto, o ano letivo foi o ano letivo transato, pronto, houve aqui uma grande azáfama para pôr isto tudo a funcionar, com a acredito que colaboração, sim. obviamente, de todos os colegas da Escola de Engenharia que também foram muito prestáveis e ajudaram muito também, e portanto isto está a ganhar aqui algum movimento, portanto os cursos vão ganhando volume, porque pronto, o ano passado entraram os primeiros, e estes primeiros já passaram para o segundo, agora entram no primeiro. Portanto, vamos ganhando aqui Claro, um volume de alunos, e pronto, fundamentalmente esses desafios do arranque são estes. Pronto, agora há os desafios da afirmação do curso, ok? claro, Pronto, e a afirmação do curso é fundamentalmente trazida pelo sucesso dos nossos alunos. As direções de curso, do qual eu sou o diretor, tentam também criar várias formas de motivar os alunos para o setor, portanto, vamos criando parcerias com aeroclubes, vamos permitindo que eles tenham acesso a máquinas e aeronaves e que voem, que vejam o que é o tratamento de dados operacional de uhum, satélites, como é que se opera um satélite, como é que se monta um satélite. Portanto, eles vão passar. Há aqui uma dimensão que nós achamos que é relevante, que é uma dimensão também prática, prática no sentido uhum, de não sim, apenas termos um ensino muito expositivo e termos também algumas coisas hands-on, portanto o curso também está montado com essa filosofia. Pronto, e depois temos aqui planos bons planos, que boa, estão em concretização. O primeiro é termos um edifício específico para nós, que está neste momento em fase de desenvolvimento da arquitetura e que contamos que até ao fim do ano entra em concurso para construção, portanto, boa, aqui na cidade, em Guimarães. Portanto, isso também já foi mais ou menos publicitado na comunicação social. Que terá os laboratórios de base, aqueles laboratórios mais importantes, claro, testes de materiais, coisas desse tipo, aerodinâmica, integração de sistemas, também provavelmente um pequeno centro de controle de satélites, também vamos ter, e portanto que permita, digamos, uma visão mais 360 possível da atividade do setor aeroespacial e que tenha a flexibilidade para acolher os trabalhos dos alunos e também algumas aulas serão lá lecionadas. E depois também estamos a ponderar uma parceria com o Aeródromo de Serval, lá em cima, também com o Aeroclube do Alto Minho. Vamos precisar de uma zona de testes, porque uma das características que o aeroespacial tem é quando queremos testar alguma coisa, podemos fazer estragos claro, grandes, não é? Portanto, se correr mal, em geral, nota-se bastante. Portanto, temos ali um espaço interessante do Aeródromo de Serval, portanto, um aeródromo ali centrado no Minho, ali uhum, perto do Rio Minho, entre a Câmara de Vila Nova de Cerveira e a Câmara de Valença, co-gerido por ambas, que provavelmente nós vamos ter lá um centro de testes que nos permitirá fazer testes de muitas coisas, desde aeronaves não tripuladas, a lançamento de pequenos foguetes,
a outras coisas que façam sentido, utilizar um espaço mais controlado, com um espaço suficiente para se fazer testes de aeronaves e de outro tipo de sistemas aeroespaciais, e que nos permita fazer isso. Portanto, também estamos a trabalhar nisso, portanto, é uma coisa que vemos com muito bons olhos. Precisamos dessas infraestruturas no médio Claro, prazo, até por uma questão de afirmação. E pronto, este processo é um processo em construção. Portanto, nós na claro. prática estamos a fazer aqui uma coisa que não é muito boa em termos aeronáuticos, que é fazer a manutenção em pleno voo. Portanto, estamos Em a pleno construir um voo. avião enquanto voamos, não é? Certo. Pronto, isso é um bocadinho arriscado, mas enfim, achamos que somos Não, capazes. Achamos que somos sim. capazes. Olha, para já que tudo parabéns, acho que acima de tudo, acho que há uma preocupação vossa, não só por uma questão académica de criar a formação, mas o que vocês também estão aqui é também preocupados com a questão de ter, das pessoas terem a possibilidade de executar, né? Ou seja, há uma preocupação de terem condições de tudo o que aprendem, não só teoricamente, que possam pôr em prática para ver como é que isto, no mundo real, né? E cada vez mais há uma exigência das empresas, quando as pessoas saem das universidades, que já tenham alguma competência e alguma experimentação de todos os processos que envolve no dia a dia. Pronto, acho que isso é Sim, do sim, é uma preocupação de tentar, enfim, pronto, estas. learning by doing, né? Como se costuma dizer aquela frase, não E é? nós, quer dizer, nós, o currículo do curso está desenhado com projetos que nós chamamos, enfim, projetos integradores, ou o que se chama, tem nomes sugestivos, ou seja, projeto aeroespacial 1, projeto aeroespacial 2, É, mas pronto, o objetivo aqui é criar desafios com um grau de sofisticação maior, mas eh, provavelmente ao mesmo nível de é, fazer um bom projeto técnico é o nível de as equipas se organizarem, trabalhar em conjunto, conseguirem montar, conseguirem montar uma equipa que funciona e que resolve o problema, terem uma claro, estratégia para resolver um problema que se calhar entre eles não conseguem, mas precisam falar com o professor A ou com o professor B. Portanto, tentar criar certo, um ecossistema que as pessoas aprendam a trabalhar, ok? Portanto, claro, que é uma das coisas que às vezes a universidade pode trazer, pode não trazer. E a engenharia é naturalmente multidisciplinar, portanto, mesmo como engenheiros não somos especialistas em tudo, nunca seremos, a complexidade é muito grande, e portanto as pessoas têm que saber trabalhar em equipa e tirar partido das, digamos, das características uns dos outros. Neste momento não estamos a falar, obviamente, de especialistas, mas estamos a falar de claro, pessoas que têm características diferentes, uns com mais facilidade de, de montagem e fazer coisas, outros com mais facilidade de resolver os cálculos matemáticos, outros, e portanto criarem ali um ecossistema. Portanto, tentamos fazer isso, portanto, temos de ter essas disciplinas que são muito pensadas como project-based learning, ou seja, a aprendizagem baseada no desafio do próprio projeto, e isso é uma das características que nós achamos que são distintivas também no curso. bom, Mais do que ter um assunto que é exposto e que as pessoas vão estudar para casa e que depois se vai fazer um teste. Atenção que os alunos queixam-se um bocado desta abordagem. Os alunos, em geral, não gostam disto, ok? Portanto, os alunos, especialmente quando vêm do secundário, estão muito, muito habituados a que, formatados, né? formatados a que, ou seja, eu vou estudar isto e o tipo de perguntas é esta e eu vou responder este tipo de perguntas baseados no que eu estudei. Ou seja, nunca tem desafios abertos, ou seja, o que é exatamente o que a profissão de engenheiro lhes traz todos os dias, ou seja, Ah, ninguém lhe vai dizer, olha, resolve isto desta maneira, faz favor, não é? certo. Temos este problema, temos que o resolver. Portanto, as pessoas, há aqui um caminho que tem que ser feito e Sim. os outros têm que ir percebendo isso. É um caminho também de maturidade da própria educação e da formação que está feita. Ou seja, qual é a tua percepção a nível vamos lá, nesta indústria, vamos chamar aeroespacial, Portugal barra do teu conhecimento Europa? Como é que tu vês isto aqui? Qual é a tua sensibilidade a nível de que nós estamos? Ora bem, eu acho, tu tens um cluster, vamos lá ver, nós tivemos sempre alguns pontuados de excelência nesta área, quer do lado académico, quer do lado industrial. O lado industrial evidenciou-se muito mais pelo software, desenvolvimento de software, Uhum, e isso vem desde o início da adesão à ESA, portanto, ok, que uhum. já foi no fim dos anos 80, início dos anos 90, portanto, houve muito essa visão. Um, houve, como
se calhar não te recordas, mas no início dos anos 90 houve o PeoSat, lançar o satélite, houve ali uma espécie de emergência num setor espacial que depois não se tirou muito partido verdadeiramente daquilo, mas pronto, foi um embrião, gastou-se aquele dinheiro, lançou-se um satélite, não se fez muito mais com aquilo. Mas há muitos casos desses que nós temos na nossa história, como a adesão à própria Airbus e coisas desse tipo, que não Uhum. decidimos, porque achávamos, na prática, era uma visão dos próprios políticos, achavam que o país não estava preparado para estar naquela altura, nessa liga. Portanto, também houve coisas desse tipo. Bom, adiante. Houve sempre algumas empresas que fizeram algum brilho, empresas, eu recordo disso, eu já tenho idade para isso, pá, empresas como a Skysoft, que depois foram adquiridas pelos espanhóis da GMV, portanto, e continuam a Uhum. operar aqui em Portugal. A própria Critical Software, que vem do espaço, portanto, vem dos sistemas confiáveis, da injeção de falhas em sistemas, e, portanto, foi uma das áreas que lhes criou, digamos, este DNA muito distintivo, no sentido de serem, na altura, uma startup que chamou a atenção e que lhes permitiu trabalhar numa altura que isso era muito raro, trabalhar diretamente com agências espaciais no mundo inteiro, desde a JAXA à própria NASA, à própria ESA. Portanto, Uhum. há aqui uma história interessante, que já foi muitas vezes contada, mas não deixa de ser uma história muito interessante. Pois, obviamente, a empresa evoluiu para outras coisas. Uma empresa para crescer daquele tamanho e ter a dimensão certa em Claro. Portugal podia trabalhar no espaço. Basicamente é isso que estamos aqui a dizer. Ou pelo menos só no espaço. Portanto, o software sempre teve aqui algum ponto. Há algumas empresas de hardware interessantes. A própria IFASEC tem um lado de hardware interessante para o espaço. Empresas como a Lusospace, coisas desse tipo. Portanto, o que é que eu quero dizer? Existiu sempre alguns pontuados de coisas interessantes, mas sempre coisas muito exóticas, ok? Portanto, nos Uhum. últimos anos, eu, que isto é uma tendência, eu não sei muito bem como é que isto vai parar, o setor aeroespacial evoluiu, ok? Portanto, há Uhum. muitas PMEs de base mais industrial a trabalhar para o setor, não propriamente a desenvolver tecnologia de base, mas a fazer componentes, a fazer projetos de componentes, a produzir os componentes que depois serão integrados em linhas de fornecimento Montagem maior, internacionais, sim. internacionais, normalmente não fornecendo diretamente ainda, em maior parte dos casos, os tier ones, mas fornecendo uma, Certo. uma cadeia. Portanto, isto cresceu. Mantemos uma boa indústria de manutenção, ainda temos aqui quer a OGMA, quer a TAP Manutenção, são empresas reconhecidas internacionalmente pela excelência do seu trabalho, portanto, e são, se calhar, as empresas maiores. Uhum. Tivemos aqui o movimento da Embraer, que veio para Portugal, para a Évora, e montou fábricas de estruturas metálicas e fábrica de estruturas de compósitos, que entretanto saiu, portanto foram vendidos ou venderam essas fábricas a um player espanhol. Bom, enfim, e isto tem tudo muito Certo. a ver com a pandemia e também com o falhanço da parceria que iam ter com o Boeing, e portanto houve ali algumas reconsiderações que foram feitas, não conheci isso em detalhe. Mas neste momento nós temos um grupo interessante de empresas que têm atividade aeroespacial, muitas delas não são empresas aeroespaciais, mas têm ou divisões ou grupos que estão a trabalhar no setor e que Claro. já dão emprego a muita gente, não é? Portanto, o setor aeroespacial em Portugal, se não estou enganado, dá emprego a qualquer coisa que anda pelas 18 mil pessoas, ok? Pronto, não são Boa. todos engenheiros, não são todos engenheiros, mas uma Sim. parte importante são, porque grande parte deste emprego também é um emprego qualificado e muito tecnológico. Uhum. Portanto, obviamente também temos pessoas a trabalhar no chão de fábrica e a fazer outro tipo de atividades, que não são atividades puramente de engenharia que nós a pensamos. Pá, e tem havido aqui alguns movimentos interessantes de multinacionais. Portanto, a Airbus abriu um centro aí em Lisboa, de serviços, de suporte, já Sim. bastante significativo. Criou outro escritório de satélite em Coimbra. Um, Pá, também há uma Airbus aqui perto, no Minho, a Trofa, ali a Trofa e Santo Tirso, que é uma empresa industrial, Airbus Atlântico, portanto também está cá. Ou seja, Alder, aquelas necessidades que nós falamos há pouco de recursos humanos e de procura de competências onde não existiam, eh, Portugal também tem servido. Portugal não tem uma dimensão muito grande e não Claro. era um player óbvio
neste tipo de tecnologia, mas há movimentos interessantes que têm acontecido. Pronto, do ponto de vista industrial. Depois, nós temos aqui alguns centros de desenvolvimento de tecnologia que estão ali na interface com a indústria, como o CEIA e outros centros que também são grandes empregadores de engenheiros, mas esses centros, na prática, estão a trabalhar, ou deveriam estar a trabalhar, no interface entre coisas que estão próximas do mercado e o mercado. Okay? Portanto, também são grandes empregadores, e quem diz esses centros diz outros, como Claro, a Enetec, como a INEGI, como o PIEP, também dão emprego muito qualificado a engenheiros que trabalham nestas áreas em específico. Portanto, Portugal tem margem para crescer, vai dar, vai dar emprego a muitos destes formados, não tenho dúvidas uhum, sobre isso, mas também acho que muitos destes formados têm visões sobre si mais globais e podem querer experimentar outros caminhos. Também não podemos, claro, às vezes, ou seja, às vezes há aqui uma visão um bocadinho determinística, que o mercado tem que estar alinhadíssimo com a formação. Eu não tenho completamente a certeza disso. Acho que há sempre uma dimensão humana do sonho que as pessoas querem, daquilo que querem fazer no futuro com a sua vida, que não cabe normalmente nestas visões determinísticas. É bom que uma parte destas pessoas, uma parte significativa, também fique por cá e claro, traga valor, porque são pessoas com qualidade, mas também não é mau que alguns deles dão a volta aí por alguns claro. países e por algumas empresas internacionais e depois voltem cá. Ou então, enfim, estamos a criar, há uns anos atrás, havia uma pessoa minha conhecida que dizia que a primeira fase de criarmos digamos, um core europeu era o Erasmus, porque a malta ia estudar para universidades fora e algumas dessas pessoas acabavam por fazer a sua vida lá, porque conheciam a namorada ou o namorado e pronto, e construíam. Os filhos já eram europeus, já não eram assim. Portanto, ou seja, onde eu quero chegar é que, pronto, estas pessoas também têm os seus planos de vida e também temos que contar com isso e, portanto, algumas delas terão ambição de fazer algum circuito internacional. Isso, na sua vida, pode não ser uma má escolha. No sistema global nacional, essas medições são sempre feitas a médio e longo prazo, nunca se Claro. consegue ter uma visão de curto prazo, não é? Bom. Eh, vamos lá ver, Gustavo. Tu houve uma altura que foste diretor do Polo de Inovação de Engenharia de Polímeros, ou seja, e tive que Sim, estar muito ligado à parte do setor aeroespacial, ou seja, além de ser projetos complexos, né, e que implicam um conjunto de competências que as pessoas precisam ter para estar nesse, também existe um conjunto de desafios para criar materiais nesta indústria, né? Porque, como tu sim, disseste muito sim, bem, não estamos a falar de coisas que têm que ter longa duração, porque são investimentos muito grandes. Coisa é que tu sim. consideras aí esses pontos relevantes, por assim dizer? Enfim, os materiais no setor aeroespacial são um tema difícil, ok? Claro. E são um tema de mudança muito mais lenta que outro tipo de tecnologias no setor, ok? Uhum. Em primeiro lugar, tem a ver muito com a natureza do que estamos a falar, ou seja, se falarmos de um airframe, portanto, de uma estrutura de um avião, se olharmos para a estrutura do avião, um olhar mais educado, ou seja, um engenheiro que tem essa visão, consegue determinar fundamentalmente o período em que foi projetado e o período que está a ser construído, pela natureza Uhum. dos materiais que foram selecionados e que estão a ser utilizados. Okay? Certo. É quase imediato. Não é? E, portanto, houve momentos em que o avanço foi muito rápido, especialmente no pós-guerra, ou seja, quando a indústria estava em completa ebulição, portanto, Uhum. havia também mais espaço para se testar e se arriscar um pouco mais na seleção dos próprios materiais, a partir do momento que o transporte aéreo, esse se calhar é o caso mais importante, Uhum. se ganham esta dimensão toda, a segurança do transporte aéreo é um valor primordial. Pronto, se a segurança do transporte aéreo põe em causa uma indústria de transporte e a seguir põe em causa uma indústria que fornece os aviões. E, portanto, Claro. essa questão fez com que a seleção de materiais fosse muito cuidadosa e houvesse até algum conservadorismo. Pronto, e eu vou qualificá-lo um bocadinho exagerado em alguns Claro. momentos. Ok? Pronto, isto tudo para te dizer que os materiais mais avançados, que as pessoas, enfim, se calhar não são assim tão avançados, para a comunidade que trabalha neles, porque, por exemplo, os materiais compósitos, que agora se ouvem falar muito, ou se vão Sim. ouvindo falar muito,
tem mais de 50 anos, estás a perceber? Pronto. E, certo. portanto, a coisa com 50 anos não é assim tão nova, não é? Pronto. É o meu caso, eu tenho 50 anos, portanto, não é assim tão nova. As coisas são assim, mas a introdução desses materiais, em particular naquilo que nós chamamos as estruturas primárias, aquilo que resiste às cargas do voo e que são fundamentalmente muito importantes para garantir a segurança do voo, fundamentalmente, demorou um pouco de tempo, exatamente porquê? Porque se tinha bastantes receios do seu comportamento a médio e longo prazo, ou seja, como é que se degradaria, como é que funcionaria, e na prática, as ligas metálicas tinham essa vantagem adicional de termos essa experiência de tempo acumulado, ok? De Uhum. tempo acumulado. E que permitiria um grau maior na Claro. certeza, menor grau na incerteza sobre o seu comportamento no médio e longo prazo. Para te dar a nota que um airframe de um avião é pensado para durar 30 ou 40 anos. Tu tens aviões, neste momento, em particular até do lado militar, cujo airframe está cá quase 60 anos a operar. Tudo muda, não é? Os motores mudam, a aviónica muda, o controle muda, o trem de aterragem muda, mas a forma do avião, o airframe, não muda muito. E, portanto, há sempre algumas evoluções, mas não muda muito porque faz bem o Claro. papel para que foi desenhado fazer. Pronto, nós no PIEP, na altura, já trabalhávamos com alguns materiais mais ligados ao lado compósito e também aos materiais poliméricos avançados, ou seja, que têm Uhum. aplicações. Os plásticos, pronto, é vulgo plásticos, mas são plásticos muito especiais de corrida, um, e trabalhávamos fundamentalmente em TREs relativamente intermédios para baixo, não é? Não intermédios para cima, não no lado já da aplicação do voo, mas no lado da demonstração que as propriedades eram suficientes para se conseguir essa aplicação, e isto é um percurso. Nós, enfim, dando-te aqui uma nota engraçada, por exemplo, o A380 agora é um avião, já se falou que vai ser descontinuado, agora já se falou outra vez que se calhar vai Sim. ser recuperado. Tem um material que na altura foi uma grande revolução, chamado Glare, que foi desenvolvido pelos colegas de Delft, não só, mas inicialmente, e que era um material cuja vantagem, ou a grande vantagem, era ter um comportamento à fadiga, portanto, à falha cíclica muito, Sim. muito boa, muito acima do normal, e que na prática é um compósito em que tens folhas de alumínio e uma parte interna de fibra de vidro com uma resina, e portanto a prática ser um laminado que permite Uhum. ter essas características. Portanto, a quantidade de testes, de ensaios, de validações, de verificações que esse material teve que passar para chegar ao nível de aplicação é uma coisa muito onerosa. Portanto, faz Claro. com que o caminho para se lançar um novo material com comportamento estrutural seja Desafiante. difícil. E Qual longo. é o outro ponto que agora está a alterar-se um pouco? Para outro tipo de coisas, portanto, como falamos há pouco, os pequenos satélites, coisas desse tipo, o 3D printing, alguns materiais para 3D printing também podem ter algum interesse, especialmente por se conseguir construir com alguma facilidade e flexibilidade formas e responder rapidamente a um desenho que seja necessário fazer, percebes? Claro. Há uma coisa que é interessante, pronto, já agora para fecharmos este tópico, é um Força. tópico que não está completamente considerado, que é, opá, as aeronaves precisam de spare parts, como os nossos carros e todas as máquinas, de vez em quando as coisas precisam de ser substituídas. Eh, digamos, esse circuito de spare parts é um circuito particularmente complexo na indústria aeronáutica, porque tu não podes pegar num desenho, tirar as medidas, comprar o material e fazer a peça para substituir. Sim. Possível, não é? Pronto. Simplesmente o avião, no momento seguinte, deixa de poder voar, pronto, porque não há garantia que aquela peça cumpra a norma de qualidade tal. Claro. Uh, e na prática, há visões mais de futuro em que a manutenção e a produção das peças de substituição seja feita no local, obviamente por oficinas autorizadas pela OEM, mas que na prática tu consigas construir uma peça para substituir a peça A ou a peça B, ou uma classe de peças localmente, ou seja, um MRO, como nós chamamos, uma empresa que faz manutenção, se Certo. precisar trocar uma peça do trem de aterragem, faz a peça lá, não está à espera de uma cadeia logística para fazer isso. E isso traz desafios à digitalização global da indústria e traz desafios também à produção destas coisas que provavelmente teriam que ser feitas por tecnologias próximas do 3D printing, que pode ser em metal ou em Claro. plástico, que está em causa,
mas que pode trazer aqui alguma disrupção na forma como a manutenção e a operação das aeronaves se pode alterar, não é? Portanto, isso é uma Claro. coisa que também tem alguma relevância. Portanto, aqui os materiais têm uma relevância enorme, continua a ser um ponto muito importante, mas obviamente tem uma velocidade de adoção mais baixa que outras tecnologias que vão chegando à indústria. Boa. Tu tens uma função como membro ou seja, do cluster aeronáutico português. Quais é que são os Uhum. principais objetivos, ou seja, deste cluster para a indústria, vamos chamar aeroespacial em Portugal? Quais é que são? Isto começou há muitos anos, começou só com uma lógica de existir, ou seja, de Claro. ter um ponto de interlocução com quem quisesse falar connosco verdadeiramente. Neste momento já é uma organização muito respeitável, portanto, a AED Portugal surgiu da fusão de três associações, praticamente três micro-associações, que era a Boa. Portugal Space, na altura, Sim. eh, Isso. que era a PEMAS, do lado mais aeronáutico, e que era, eh, agora está-me a escapar o nome, mas era uma associação mais ligada à defesa, Uhum. e portanto elas fundiram-se para criar a AED Portugal. A AED Portugal neste momento tem 100 associados, portanto, não é? Boa. Mas já é uma organização com alguma dimensão. E na prática o que a AED Portugal faz é promover a indústria aeroespacial portuguesa onde puder promover. Portanto, tem uma lógica de missões e presenças em feiras, na prática Uhum. leva a bandeira de todos a esses sítios e, portanto, quando existem oportunidades ou coisas que vão surgindo, vai tentando trazer essas oportunidades às empresas portuguesas e, portanto, vai Uhum. tentando falar com os interlocutores públicos, porque, bem, enfim, em Portugal essa interlocução é importante, Claro. falar com as pessoas que têm poder de decisão mais político em determinadas áreas, quer no lado da defesa, no lado da indústria, quer no lado da economia, portanto, vai mantendo uma proximidade desses decisores no sentido de tentar passar a sua sensibilidade a esses processos de decisão. E pronto, e também é um ponto, digamos, criou-se um farol óbvio Sim. Conhecimento quando também de sinergias e de partilha de exatamente. experiências. Quando criou-se um farol óbvio quando há uma entidade internacional vem a Portugal e quer falar com alguém ligado à indústria aeroespacial, a associação faz um bocadinho esse papel, não é? Portanto, as empresas acabam sempre por competir por visibilidade e pronto, a associação tem um papel um pouco mais neutro sobre essas coisas e pronto. Atenção que a associação representa muito a indústria, também representa alguns players académicos e também Uhum. outras entidades que têm um interesse no setor e, portanto, acho que fazem bem o papel e têm feito cada vez melhor. Organiza umas jornadas, workshop, que se chamam Sim. AED Days, uma vez por ano, ali por Claro. maio. Também convidam players internacionais. Portanto, eu acho que a dinâmica tem sido boa e, obviamente, tem ajudado a consolidar estas coisas, não é? Tem ajudado Claro. aqui a consolidar as coisas. Boa. Gustavo, aqui já mais para o final, para a reta final da nossa sessão, algum livro, algum filme ou palestra que gostasses de recomendar? Olha, eu pensei um bocadinho sobre isso. Pá, eu, nos últimos tempos, por razões que têm a ver com o meu percurso, tenho lido coisas interessantes do Taleb, fundamentalmente o Antifrágil e o Cisne Negro. Ok. Mas porque acho realmente que uma das questões importantes das organizações, e não só das organizações, até das pessoas individualmente, das famílias, enfim, do que nos quisermos organizar, é garantir que há uma antifragilidade, ou seja, que conseguimos resistir a momentos mais complexos e que conseguimos criar os instrumentos, quer os instrumentos mais materiais e mais físicos, quer os instrumentos mentais de termos a psicologia certa para enfrentarmos as dificuldades, e eu acho que as dificuldades não vão diminuir, vão aumentar, e Tá. portanto acho que isso é um bom ponto. O Antifrágil do Taleb é um bom livro para ler. Boa. Algum conselho que te deram que tu guardes como referência? Pá, não há assim muitos conselhos que me deram. Pronto. Quando me meti nestas carreiras mais empresariais, disseram-me sempre, pá, não te preocupes que vais sempre pagar tudo o que tiveres que pagar. Portanto, isso e eu concordo, é uma coisa que é verdade. É uma coisa que é verdade. Portanto, normalmente não escapamos com nada. Ahm, Acho que há algumas frases interessantes,
que eu às vezes utilizo até por piada, mais adágios que propriamente outra coisa, e uma delas que eu uso com muita piada é que há mais aviões no fundo do mar que submarinos a voar. Portanto, e porquê é que eu digo isto desta maneira? Que em geral às vezes as pessoas não percebem a fragilidade das coisas e a necessidade que nós temos de termos uma abordagem sã aos problemas e de as coisas estarem no local certo a fazer a sua própria função. E pronto, acho que isso é um adágio que ajuda e que pode ser focado em muitas áreas da nossa vida, quer empresarial, quer académica, quer pessoal. Boa. Última pergunta, e talvez a mais fácil, dentro desta panóplia de atividades, sobra tempo para algum hobby? Não sobra assim muito. Eu sou um velejador amador, gosto de velejar, faço isso desde miúdo. Eh, tento ir para o mar sempre que posso. Enfim, digamos, é um desafio. Portanto, traz aqui duas dimensões, traz um foco numa coisa que nos faz uma limpeza mental boa, portanto, uma boa Boa. higiene mental. Portanto, estamos focados naquela atividade que nos puxa toda a atenção e que nos obriga, de certa maneira, a coordenar coisas físicas com coisas mentais. Pronto, segundo, quer dizer, também, como te expliquei no início, sou daqui de perto do mar e, portanto, o mar Claro. tem um papel importante para mim. E pronto, fundamentalmente o meu hobby é velejar, quer barcos ligeiros, portanto, pequenos barcos, quer quando há oportunidade com alguns amigos, barcos maiores, portanto, uma vela mais de cruzeiro. Pronto, que Boa. também traz aqui outros desafios. Mas pronto, aqui o meu hobby, se pudermos chamar hobby, é esse, é velejar. Boa. Gustavo, olha, queria-te agradecer pela aula aqui aeroespacial e por partilhares aqui a tua experiência e sucesso na tua jornada profissional e académica. Obrigado. Muito obrigado, Luís, muito obrigado.